E aí, arvorezinhas Viajantes, viajeiros! do nosso coração, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Se o seu sonho é conhecer a Europa, mas tá faltando aquele din-din, aquele tempo, saiba que nós temos destinos nacionais que são muito parecidos com o Caribe, Cataratas do Niágara e a Europa. Você pode fazer tudo isso sem sair do Brasil, você sabia disso? São cenários encantadores, belezas que vocês não acreditam, talvez até acreditem, né? Talvez vocês até tenham visto, mas estejam subestimando. E nós, como viajantes já de longo prazo, podemos garantir que eles realmente são muito, muito lindos e realmente se parecem ou são até mais bonitos do que a Europa. É isso aí, arvorezinha, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje a gente vai explorar 6 lugares incríveis no Brasil, que nem parecem ser no Brasil, na verdade o Brasil é bem bonito. Mas 6 lugares no Brasil que parecem destinos internacionais e que você vai achar que fez um upgrade na sua viagem. Então vamos começar pela nossa primeira cidade, isso não significa que ela seja a melhor ou a mais parecida. Primeira parada então, Pomerode em Santa Catarina, ou eu deveria falar Alemanha. Aqui o cheiro de cerveja artesanal e de marreco com repolho roxo são tão tradicionais e tão bons quanto os próprios feitos na Alemanha. Isso porque aqui foi colonizado e a quantidade de alemães e da cultura que é introduzida nesse local são realmente impressionantes. Vamos então ver algumas festas que vocês têm para curtir aqui em Pomerode, Santa Catarina. Primeiro, a festa pomerana, que acontece geralmente em janeiro e dura 12 dias. Segundo, a Osterfest, que é a festa da Páscoa e dura quase 2 meses, sendo do final de fevereiro até abril. Terceiro, Schornstein, festival em julho. Quarto, Pomerlanfest, a festa do borrego, que acontece em agosto. E em quinto lugar, Weihnachtsfest, que é o nosso conhecido Natal, que acontece em novembro e dezembro. E a nossa segunda parada é em Olambra, São Paulo. Essa é bonita, hein? A Holanda dos Trópicos é conhecida assim, que é um festival de cores com seus moinhos coloridos e com o maior mercado de flores da América Latina. E aí, segue as festas. Então vamos analisar o que tem de bom para fazer por aqui. Primeiro lugar, o Carnaflores, que acontece em março. Em segundo lugar, a Páscoa, que acontece em abril, deve ser a coisa mais linda do mundo, né? Cheio de flores e ovinhos coloridos. Em terceiro lugar, e também em abril, nós temos o Dia do Rei. Em quarto lugar, a Semana Cultural Piet-Schoemaker. Não sei se é assim que se pronuncia. Acontece no final de junho e no início de julho. Em quinto lugar, a Expo Flora, que acontece geralmente em setembro. Em sexto lugar, o Natal Mágico de Olambra, que acontece entre novembro e dezembro. Próxima cidade encantadora e que também tem um super ar diferenciado e dessa vez mais próximo à Finlândia é Penedo, no estado do Rio de Janeiro. Para quem acha que só tem neve no sul, fique sabendo que realmente às vezes pode nevar aqui. Só que a magia desse lugar, ao invés de acontecer somente no final do ano, ela acontece o ano inteiro. Penedo foi a primeira colônia finlandesa que nós tivemos e eles mantêm o clima natalino durante todo o ano. Sendo que no Natal é realmente ainda mais emocionante. Mas se vocês gostam do Natal, Penedo é Natal o ano inteiro. É um clima nórdico, mágico, que vocês podem realmente prestigiar quando vocês quiserem, sempre que vocês quiserem. E sim, lá também tem bastante festas e eventos. Sim, como a gente disse, tem festa o ano todo, como o Festival Nórdico, que acontece em janeiro e fevereiro. Tem o Festival Sesc de Inverno, que acontece em julho. Tem o Baile Finlandês, que acontece em agosto. E o Degusto de Penedo, que acontece em setembro. Foz do Iguaçu, né? A nossa próxima parada, conhecidíssima, esse é clássico. Conhecida como Niagara Falls brasileira, né? Seriam as cataratas do Niágara, só que brasileiras. Ou seja, hora de uma parada monumental, né? E aí você pode esquecer as passagens caras, né, para o Canadá, porque as cataratas do Iguaçu oferecem uma experiência do poder da natureza igualzinho às suas irmãs lá do norte. E aí temos festivais para curtir também. Pra quem gosta de festivais e festas, lá tem a Festa Maína em maio, Fartal em junho, Festa de São Cristóvão em julho e para finalizar com chave de ouro também tem o Natal, Águas e Luzes, que acontece em dezembro. Quase finalizando a nossa lista, nós temos apenas 2 cidades mais e realmente elas são de deixar o queixo caído. Eu realmente não sei qual das duas eu prefiro mais, mas em quinto lugar nós temos Gramado, no Rio Grande do Sul. O
um pedacinho da Europa no nosso sul do Brasil. Nos Alpes, porém brasileiros, nós temos Gramados e ao seu lado Canela, que transformam toda a beleza desse país em uma Europa no sul do Brasil. É uma combinação perfeita italiana e alemã que misturam cores, culinária, arquitetura, cultura e até mesmo vestimenta. E com o Natal Luz transformam todo o clima em um verdadeiro cartão postal europeu. E é óbvio que tem sim o que fazer, e lá vocês podem esperar coisas realmente magníficas, não é mesmo? Sim, como o Gramado in Concert, que acontece em fevereiro, o Vindima em Gramado, que também é em fevereiro, a Festa da Colônia, que acontece em abril e maio, o Festival de Cinema conhecidíssimo, que é em agosto, e o Natal Luz, que para quem não sabe, começa em outubro e vai até janeiro. E aí a dúvida que ela teria, eu saberia responder se qual a cidade é preferida. Eu diria que Gramado é uma cidade de serra, então não tem como comparar com a nossa próxima cidade, que é Arraial do Cabo, né? Que é a minha preferidíssima, sem sombra de dúvidas, mas é uma cidade de praia. Eu não comparo as duas, eu continuo preferindo as duas, Gramado para serra e Arraial para praia. E vamos lá, Arraial do Cabo também conhecidíssimo como Caribe brasileiro e é o nosso último destino, né? Mas fique calmo, seu passaporte pode continuar guardado, porque Arraial do Cabo, com as suas impressionantes águas extremamente azuis, prova que temos um paraíso tropical aqui bem pertinho, fica aqui do nosso lado, aqui no Rio de Janeiro. E também, não é só praia, não é só mergulho, não é só coisa bonita, temos também festivais acontecendo em Arraial do Cabo. E aqui nós temos 6 coisas para vocês fazerem em Arraial do Cabo. Em primeiro lugar, nós temos o Festival da Lula em abril. Em segundo lugar, o Festival de Torresmo em fevereiro. Em terceiro lugar, nós colocamos aqui que não é uma festa, mas vale muito a pena ver. É quando começam a temporada das baleias aqui em Arraial do Cabo, que é em junho. Em quarto lugar, o Festival de Jazz em julho. Em quinto, Festival de Frutos do Mar em novembro. E em sexto lugar, Festival da Lagoa em dezembro. Bom, e para concluir, eu queria dizer, né, que nós tivemos a nossa experiência na Patagônia Argentina e a gente viu lá que muita gente também não tem o prazer de conhecer as belezas que tem na sua própria região. E é muito comum que os brasileiros também acreditem que é importante você ir para o exterior para visitar paisagens bonitas e às vezes nem são tão bonitas como as que a gente tem aqui. Eu diria, por exemplo, que Arraial do Cabo não deveria ser o Caribe brasileiro, mas Caribe deveria ser o Arraial de lá, porque Arraial do Cabo é extremamente maravilhoso, é perfeito com as suas águas, com as suas possibilidades, com as suas diversas praias. Então eu finalizo dizendo que o Brasil é um país gigante, né, e que tem maravilhas espalhadas por todos os lugares e a gente tem a oportunidade de conhecer muita coisa legal aqui perto e que sim, eu diria que é muito mais bonito do que muita coisa que você vai ver lá fora. Pois é, aqui a gente tem uma diversidade muito grande dentro do nosso país, que não é pequeno também, né, então se não tivesse tudo isso seria esquisito. A gente tem clima de praia, clima de montanha, tem clima quente pra caramba, tem deserto, tem de tudo aqui. E tem muito lugar que a gente também não incluiu nessa lista, sim, até porque senão isso aqui ficaria gigante, mas tem Maragogi, tem Lençóis Maranhenses. Pois é, tem muito mais coisa que a gente não incluiu aqui. Mas aí a coisa ficaria realmente gigante e o vídeo não iria ter fim. Porém, a gente trouxe esses 6, que eles são bastante diferentes entre si e que vocês poderiam muito bem já começar a fazer a viagem de vocês aí. Quem sabe até mesmo esse ano para algum Natal Luz impressionante. Não deixe de validar o vídeo com aquele seu like. Deixa aí nos comentários qual desses lugares vocês mais se interessaram e se vocês já viajaram para algum desses ou se já visitaram algum outro lugar que também seja muito parecido com o famoso exterior que as pessoas têm tanta loucura em conhecer. E se você quiser saber se algum desses lugares realmente é tão bonito quanto parecem, não deixe de se inscrever no canal, porque a gente está sempre mostrando as nossas experiências em cada lugar, né? E aí você não vai ser pego despreparado indo para um lugar sem saber como ele de fato é. Exatamente. Então, finalizando isso tudo, né? A gente já vai preparar a nossa bagagem para fazer o nosso roteiro por aí e a gente se vê no próximo vídeo. E com certeza em algum outro lugar por aí, né? Com certeza. Tchau. Tchau!